Utilidade prática das manifestações. Sempre que buscamos essa utilidade prática, nós temos que compreender o conjunto de valores transcendentes que tem em torno de uma reunião mediúnica, que não dá para revelar todos e nem temos condições de enumerar todos. Mas aqui Kardec traz para a gente, com muita sabedoria, alguns tópicos importantes para esse discernimento. Visitante. Admitamos que a coisa esteja comprovada. O Espiritismo reconhecido como realidade. Qual a sua utilidade prática? Não se tendo sentido a sua falta até o presente, parece-me que se podia continuar a dispensá-lo e viver sem ele muito tranquilamente. Prático, né? Objetivo. Uma ideia, assim, bem firme daquilo que ele pensava. Allan Kardec. Podíamos dizer o mesmo das vias férreas e do vapor, sem as quais também se vivia muito bem. Criou-se as máquinas a vapor, criaram-se as linhas de trem, e os trens, aquele famoso Maria Fumaça, os navios também a vapor, com aquele fumaceiro enorme, mas era muito mais seguro e muito mais rápido as viagens. Até então não tinha elas. Que utilidade teriam? Se utilidade prática para vós é dar meios de passar a boa vida, fazer fortuna, conhecer o futuro, descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, arrecadar heranças, libertar-se do trabalho de estudar, o Espiritismo não na tem. Repetimos, o Espiritismo não na tem. Não tem essas facilidades. Ele não pode produzir altas e baixas na bolsa, nem transformar-se em ações de banco, nem mesmo fornecer inventos já prontos e no estado de serem explorados. A doutrina espírita nos esclarece que pode ocorrer todos esses fenômenos com algumas pessoas exclusivas e alheia à sua vontade. Então a doutrina espírita não é para a gente fazer fortuna, não é para descobrir o futuro, nem descobrir minas, tesouros ocultos, arrecadar heranças, evitar trabalhar, fugir de determinados compromissos. Não. Nem para descobrir qual ação vai subir, qual vai baixar na bolsa, nada disso. A doutrina espírita é para nos ajudar a entender que algumas pessoas podem fazer fortuna usando a intuição, de acordo com o seu compromisso ético e moral frente à vida. Passar boa vida, evitando as suas quedas morais. Descobrir minas, sabendo da responsabilidade social, se você vier descobrir. Se você vier descobrir. Se você descobrir tesouros ocultos, arrecadar heranças, ou descobrir que algum parente distante não tem herdeiro e você pode receber essa herança? Pode ser que aconteça. Não vamos dizer que nunca aconteça. Pode acontecer. Mas a sua responsabilidade torna-se muito maior sobre aquilo que você vai fazer com o que recebeu. A doutrina espírita não vem nos libertar do trabalho. Nós temos que trabalhar, temos que estudar. Mas ela vai nos ajudar a trabalhar para construir o nosso melhor futuro, trabalhando pelo melhor futuro dos outros. Vai nos ajudar a estudar e compreender certos mecanismos que sem a doutrina espírita não compreenderíamos. E se você algum dia tiver intuição do que vai subir, o que vai baixar nas bolsas, que tipo de ação é melhor comprar nos bancos, lembre-se de agradecer a Deus e lembre-se que você tem um compromisso ético e moral com a divindade de ajudar os seus irmãos que estão em necessidade. Então a doutrina espírita não nega essas possibilidades, mas mostra-nos as responsabilidades com a espiritualidade. E com isso, com a caridade. Então, se a doutrina espírita mostra a possibilidade, mostra também que temos responsabilidade perante a espiritualidade com as bênçãos da caridade. Vejamos. Uma pequena história. Um conhecido meu contando
que um parente dele veio da Itália, se estabeleceu numa cidade do interior de Minas e trabalhava muito duro. Certo dia ele levantou, estava meio nublado, ele estava triste porque o produto agrícola dele tinha dado algumas pragas, não estava produzindo o que ele queria. E ele para e olha assim da janela e vê que no seu terreno tinha uma pedra, como tinha muitas outras. E ele tem a seguinte intuição: foi ali que eu sonhei essa noite que tem um tesouro, eu vou lá cavar. E ele foi lá cavar debaixo da pedra. E tinha vários potes com metais preciosos, ouro, prata, diamante, esmeralda. Mas não pode, uma fortuna razoável. E a partir do momento que ele pegou aquele material, ele vendeu, montou uma grande empresa para ele, ficou muito rico. Dava muito emprego para várias pessoas, ajudava os parentes que estavam em situação difícil, fez o seu trabalho. Então, existe certas percepções que a pessoa pode ter, mas acarreta responsabilidades. Se você saiu do caminho, você perde. Uma outra vez, um médium me contou, aliás, ele contou na reunião pública, que ele tinha ido numa cidade e o espírito mostrou para ele assim: aqui, 10 metros à frente desse lago, eu enterrei um pote de ouro. Ele ficou quieto. Passou-se. E um dia, ele conheceu um jovem que gostava de pesquisar sobre esses ouros assim. E o mentor dele falou assim: fala para ele que o espírito mostrou onde tem aquele pote de ouro enterrado. Fala para ele lá pegar. E ele deverá ajudar a fazer uma grande obra social. Ele foi, conversou com ele, foi conversando, foi sondando. Ele falou: claro que eu ajudo. E o jovem foi lá, achou e ajudou a construir essa grande obra social. Então, em muitas situações, mas existe o compromisso. Sob tal ponto de vista, quantas ciências deixariam de ser úteis? Quantas delas não oferecem vantagem alguma comercialmente falando? Então, veja bem, a gente, para falar da ajuda dos espíritos, conforme contamos alguns exemplos aqui, que aconteceu mais ou menos por acaso, dentro de um conjunto de fatores, conforme dissemos, existe essa utilidade, essa possibilidade. Não é utilidade, existe essa possibilidade. Que às vezes a pessoa nem é espírita, mas ele descobre, mas ele não entende que ele passa a ter responsabilidade perante a espiritualidade sobre as bênçãos da caridade. E aí ele arruma dívida para o futuro. Se você encontrar qualquer uma daquelas situações e perceber que é devido a uma percepção superior, você tem um compromisso ético e moral com a prática do bem, com a prática da caridade. Certo? Então, muitas ciências deixariam de ser úteis, porque já na época o Kardec já falava isso. Imagine hoje. Imagine hoje. Os homens passavam igualmente bem antes da descoberta de novos planetas, antes que se soubesse ser a Terra e não o Sol que se move, antes que se conhecesse o mundo microscópico e outras tantas coisas. E descobrimos que existe, que aumentou muitas das vezes o nosso sofrimento, mas também melhorou muito o nosso conhecimento para que a gente se defenda. O camponês, para viver e fazer brotar seu trigo, não precisa saber o que seja um planeta. Para que, pois, se entregar aos sábios a esses estudos? Para quê? Há alguém que ouse dizer que eles perdem o tempo? Olha, veja bem, se o sábio vai estudar sobre os planetas, tentar buscar conhecimento cósmico, e inclusive encontram grandes patrocinadores para que estudem, para que pesquisem, para que descubram coisas novas, alguém vai dizer para eles que é perda de tempo? Mas, em compensação, também existe aqueles que patrocinam o estudo da melhor produção do trigo, o aperfeiçoamento genético do trigo. Temos os dois lados da mesma moeda.
tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos melhor compreender as leis da natureza. Então, a partir do momento que começam a enxergar que o universo é muito maior do que se imagina, as pessoas começaram a ver a nossa insignificância na Terra. As pessoas começaram a perceber que tinha algo muito maior do que nós e que Deus é muito mais perfeito do que imaginávamos, embora alguns tentam negá-lo. Ora, o mundo dos espíritos existe. Em virtude de uma dessas leis naturais, e o Espiritismo nos faz conhecê-lo. Ele nos mostra a influência que o mundo invisível exerce sobre o visível e as relações existentes entre eles, como a astronomia nos ensina as que ligam os astros à Terra. Ele nos faz ver como uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. O mundo dos espíritos é um conjunto de energias sutilíssimas que perambulam pelo cosmos e envolve todo o planeta Terra. Tem espíritos abaixo da crosta da Terra, na crosta da Terra, acima da crosta da Terra, fora da atmosfera da Terra, e todos ligados à Terra, necessitando do amor do Cristo, necessitando das bênçãos da luz, da caridade, de uma oração. Aqueles que estão para baixo e aqueles que estão para cima também, se orarmos por eles, vão se fortalecer mais para nos ajudar. A doutrina espírita ensina-nos essa maravilha, que ao orarmos por aqueles que partiram, nós estamos dando-lhes um banho de energia salutar para que eles possam crescer e se aperfeiçoar, para que eles possam ter condições de pelo menos pedirem ajuda, para pelo menos ter a consciência de que são espíritos imortais, filhos de Deus. A doutrina espírita, então, abre a ponta de um véu que desvela um universo de possibilidades, de situações e de condições que nos ajudarão a nos melhorar. Supondo que a isso se limitasse, a sua utilidade já não seria de grande importância a revelação de uma tal potência, abstraindo-se mesmo de toda a sua doutrina moral? De nada valerá um mundo inteiro novo que se nos revela, quando o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas até então insolúveis? Ela então traz para a gente uma importância muito maior. Nos revela uma potência da natureza que são os espíritos. Principalmente na formação dos corpos humanos, essa consciência pode produzir um corpo muito saudável, um corpo muito doente. E nenhum cientista conseguirá vencer a força da consciência. Toda tentativa faz perverter a consciência e não submeter essa vontade ou essa potência à vontade de quem quer. A consciência, ela implanta nos corpos e gera aquilo que é necessário. E quando a ciência vem tentar mudar a ordem natural das coisas, normalmente complica a existência e a evolução dos espíritos. Até agora é assim. A partir do momento que conseguimos compreender esse processo, que entender que temos que respeitar as leis espirituais da vida, certamente agiremos e pensaremos e tomaremos outras ações diferenciadas. Portanto, a doutrina espírita nos dá uma consciência moral mais apurada. De nada valerá um mundo inteiro novo que se nos revela quando o conhecimento dele nos conduz à solução de tão grande número de problemas até hoje insolúveis. Quanto às situações, principalmente nas doenças mentais, a doutrina espírita pode trazer grandes esclarecimentos, trazer grandes informações, abrir enormes leques de possibilidades. Quando ele nos inicia nos mistérios do além-túmulo, que nos devem interessar de algum modo, visto que todos nós, tarde ou cedo, temos de transpor esse marco fatal. Então, os mistérios do além-túmulo, que até então era um mistério, agora passa a ser uma revelação. E todos nós teremos que passar essa porta
abandonar o corpo físico e adentrar o mundo dos espíritos. Já tendo noção de como ele é, de como ele age, de como ele interage, certamente caminharemos melhor e alcançaremos mais paz. Mesmo que a consciência esteja atormentada, nós procuraremos auxílio, procuraremos ser ajudado pelos nossos mentores, pelos nossos amigos espirituais, para conduzirmos a nossa nova fase evolutiva, baseado em padrões que nos conduzam à perfeição, que nos conduzem ao melhoramento ético e moral e, por conseguinte, à nossa condição espiritual. O Espiritismo possui, porém, outra utilidade, mais positiva. É a natural influência moral que exerce. Ele é a prova patente da existência da alma e da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade e da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo. Não pelo raciocínio, mas por fatos. Não convém pedir-lhe, senão, o que ele pode dar, e nunca o que está fora dos limites do seu fim providencial. Portanto, nós temos que procurar entender a importância que o Espiritismo traz para nós. A importância de nos mostrar todo um conjunto de valores, um conjunto de forças éticas e morais que nos conduzirão à perfeição, que nos conduzirão a estágios mais avançados, mais aprimorados de consciência. E se soubermos vivenciar bem esses ensinamentos, saberemos aproveitar cada encarnação para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Porque até então, muitas das nossas ações eram impensadas nas consequências dos atos da vida futura, bem como na vida espiritual. Ou melhor, na vida espiritual e na vida futura, né? Porque a vida espiritual vem primeiro, depois dessa aqui. Então, a partir do momento que a gente vê que tem consequência para o futuro desta vida, para a vida futura no mundo espiritual, para a vida futura na próxima reencarnação, nós repensamos os nossos atos, reestabelecemos nosso contato conosco mesmo, na busca do crescimento da ascensão como espírito imortal. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Será razoável dizer-se que a astronomia para nada serve porque já não se pode encontrar a influência dos astros nos prognósticos do destino? E aí nós temos que rever também nosso patamar de entendimento de hoje. O Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala que nós não podemos negar a influência dos astros na nossa vida, se nós estaremos negando a própria existência espiritual. Porque os astros emitem energias, e essas energias interagem com a nossa energia, dando um sentido para aquela existência naquela fase. Mas as dificuldades que aquele signo tem, naquele momento, aquele ser que nasceu sobre aquele signo, daquela conjunção astral, é o que ele tem que lutar para aprimorar em si mesmo. E aquele que recebeu uma conjunção astral de bem, de paz, é aquilo que ele tem que retribuir por Deus lhe conceder aquela bênção de nascer naquele momento. Então começa a ter novos caracteres, novas interações. E também hoje, já entendemos que os terremotos e os maremotos têm relação direta com alinhamentos de planetas. Alinha-se um conjunto de planetas ou estrelas e passa um cometa no meio, acontece uma série de fenômenos na Terra que o homem ainda não conseguiu dimensionar todos, mas começou a levantar a ponta do véu. Uma ponta bem pequenininha para poder entender as interações que tem dos alinhamentos estelares, os alinhamentos planetários, alinhamentos, a função dos cometas circulando pelo universo e as interações de força que existem para modificar, manipular a nossa vida, as nossas almas. Assim como a astronomia destronou os astrólogos, o Espiritismo veio destronar os adivinhos, os feiticeiros e os que liam a Buena Dicha. Ele é para a magia o que é a astronomia para a astrologia, a química para a alquimia. Lembrando que no momento que Kardec escreveu esse texto, era um conjunto de ações, de interações e conhecimentos novos que surgia para a humanidade. Hoje nós sabemos que existem interações sutis entre tudo. Que existem interações importantíssimas de nós entendermos. Aquilo que os alquimistas queriam fazer de uma forma mágica, os físicos fazem de uma forma, vamos dizer, transcendente, ao manipularmos os átomos, ao manipular
a essência da matéria, ao entrar no submundo das subpartículas do átomo e descobrir potencialidade de energias fabulosas. É uma alquimia, mas alquimia provida de razão, provida de conhecimento e com consequências que podem não ser muito boas se nós desrespeitarmos as leis que regem todo esse conjunto, todo esse aparato de informações que o desenvolvimento intelectual, tecnológico e social e moral trouxe para a humanidade. Falta-nos imprimir o desenvolvimento espiritual para nós nos tornarmos melhores e podermos entender tudo. Lembrando que às vezes alguma coisa que aqui falei pode parecer um pouco destoante do Kardec, mas lembre-se que a gente está procurando aperfeiçoar o entendimento para o momento atual. Kardec jamais vai estar ultrapassado, jamais vai estar errado. Naquele momento que ele escreveu, ele estava 100% certo. E hoje tem que ser meditado sobre muitas informações para que a gente pegue a essência do que ele trouxe para nós, para com os conhecimentos atuais podermos sublimar ainda mais os nossos conhecimentos com segurança e com responsabilidade.